Isso, abra sua Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Eita! Dia dos Pais, não é isso? Dia dos Pais. O tema sugestivo de hoje, olha. Qual o tema de hoje aí, igreja? Paulo, um pai na fé. Paulo? Um pai na fé. Mais uma vez. Paulo? Paulo, um pai na fé. Ah, que lindo, hein? O que diz aqui é a palavra do Senhor no versículo 5 do capítulo 4 da segunda carta de apóstolo Paulo ao seu filho amado Timóteo. Já fica dica.com. Olha que coisa linda. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Porque, Pai amado, nos separamos nesse momento para o momento da Tua palavra, Senhor. Como igreja Tua, confessamos total dependência do Teu Santo Espírito, Senhor, para conhecer, agir e falar em Teu nome, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, o coração do apóstolo Paulo, que neste momento escreve a última carta para o seu filho na fé, Timóteo, Senhor. Nos ensina, Pai amado, o coração do Teu servo e nos ensina também, Pai amado, o que tinha de tanto especial na vida deste servo Timóteo, Senhor, ao ponto, Senhor Deus, que um homem, Senhor, deixa todas as coisas, Pai, nas últimas forças, porque agora o apóstolo Paulo estava, Pai amado, Senhor Deus, ao caminho, Senhor Deus, do seu martírio, mas ele, Senhor Deus, separou um tempo para instruir o seu filho na fé. Deus de poder e glória, nos instrui nesta noite, Senhor. Nos orienta nesta noite, Pai, para que venhamos compreender, Pai amado, nesse dia festivo, Senhor, tudo aquilo ao qual Tu tem feito e fez, Senhor Deus, com essa igreja. Senhor Deus, na lembrança, Pai amado, no exemplo da vida do Teu servo Paulo. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem feito, faz e fará nesta noite. E uma coisa mais te pedimos, não nos deixe sair como nós entramos, das experiências contigo nesta noite, Pai, para que possamos, Pai amado, compreender, Senhor Deus, de uma forma linda e maravilhosa, tudo aquilo ao qual Tu tem para conosco nesta noite. Já desligamos neste momento toda a retaliação do mundo espiritual das trevas, Pai, e ligamos, Pai amado, a Tua igreja, a Assembleia de Deus, Alto Moriá, ao Teu reino e à Tua glória, porque nós oramos e cremos pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Apóstolo Paulo, amo esse servo do Senhor. Nesse momento, o apóstolo Paulo, ele podia, como falei aqui, né, nessa breve oração, ele podia estar preparando um ambiente para escrever tantas epístolas, não é isso? Ele podia escrever uma segunda Romanos, uma terceira Coríntios, de repente uma segunda Filemão, não é isso? De repente uma terceira Tessalonicenses, não sei. Ele podia uma segunda Efésios, uma segunda Gálatas, mas ele escolheu escrever uma segunda Timóteo, porque as epístolas pastorais são epístolas mais pessoais que o apóstolo Paulo escreve, orientando, instruindo aqueles que ele mais amava, porque a epístola de Paulo, a primeira e a segunda Timóteo e a Tito, são tidas como epístolas pastorais, aqueles que ele prepara para aquele ambiente, aquela pessoa que vai cuidar de vidas no ambiente onde ela estiver. E hoje estão aqui vidas que cuidam de vidas no ambiente onde você está. Eita Deus! Qual o tema desta noite? Paulo, um pai na fé. Mais uma vez? Paulo, um pai na fé. E é bacana que você vê que é um pai na Fé. É da fé ou na fé? Na fé. Na fé. E é bacana para o nosso português, para você entender, e uma coisa linda, estava conversando com a Ana Clarinha ontem, na nossa psicóloga, que esse na é uma preposição. O que é a preposição no nosso português? É aquela palavra que gera relacionamento, não é isso, minha professora? É uma palavra que gera relacionamentos. Ela gera, né? Ela liga substantivo com substantivo, adjetivos com adjetivos. Ele liga aquele que tem toda a promessa com aquele que tem todo o poder.
No grego, na é uma proposição que rege o locativo. Ele mostra o ambiente onde ele está. Aquele apóstolo estava na fé. Ele era um pai na fé. Porque ele compreende, sabe, que aquele jovem, aonde ele ia estar, era o lugar onde o apóstolo Paulo amava estar. Que era onde? Alguém sabe quem quer chutar? Primeiro chute santo da noite. Alguém? Na onde? No tempo não, é na cidade de Efésios. Ele amava estar em Efésios. Então ele ia deixar naquela cidade de Efésios. Tanto é que a epístola de Paulo aos Efésios diz que é um rico para estar numa vida de oração, e um lugar onde você intercede, e onde você queria que o poder de Deus se manifestasse. Que coisa linda. Agora chega nesse momento para a gente fazer a nossa famosa introdução. A gente vai compreender agora a questão do apóstolo Paulo e compreender quem era Timóteo. Na questão do apóstolo Paulo, eu vou fazer o meu resumão pessoal do apóstolo Paulo. Vocês me permitem fazer o meu resumão do apóstolo Paulo? Eu tenho, quando você, na arte de pregar, nós temos aqui na famosa homilética, a arte de pregar, você tem que fazer um esboçozinho. Seja, quando os pastores gostam de fazer, seu esboçozinho escrito, eu faço já no coração, porque eu sou um pregador das calçadas, Então, eu pedi o Senhor para fazer no meu coração. Então, o que é um esboçozinho? Você tem um tema, você tem um texto, você tem uma palavra de transição, você tem os tópicos e uma conclusão. Na minha simplicidade, no meu resumão do apóstolo Paulo, simplesmente Paulo seria o tema. O texto, Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se viver, eu vivo na fé, naquele que se entregou. A frase de transição seria: eu sei quem eu tenho crido. Primeiro tópico, combati o bom combate. Segundo tópico, olha, completei a carreira. Terceiro tópico, guardei. Na conclusão, a tua graça me basta. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É o resumão de Paulo. Para você compreender que esse homem, ele tinha tudo aquilo que um servo do Senhor precisava fazer. E é o único na Bíblia que tem moral para falar: imite, como você, como imitei a Cristo, imite a minha vida. É o único na Bíblia que teve moral para falar isso. Para você entender quem é Timóteo, primeiro capítulo da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Resumão de Paulo, foi legal? Foi didático? Eita! Estamos amassando o tempero, hein? Rabassone canta, rabassai. Hoje que você vê Paulo, o pai, olha o que o texto diz. Olha aí, o currículo vitae de Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Olha o em aí, o em é parente do na. É uma preposição também que rege o locativo. Tu vê que no Antigo Testamento ela é muito preciosa para sabermos o ambiente onde os servos do Senhor estão. Amém? Ao amado filho, Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti, das minhas orações, noite e dia. Agora, o apóstolo Paulo está nos informando que a vida desse servo, o Timóteo, que conheceu o apóstolo Paulo ali, em Atos 14, quando ele estava sendo apedrejado. Como é que pode, hein? O homem estava sendo apedrejado e gerou no coração desse pequeno servo um testemunho tal na vida daquele homem. Se ele está fazendo isso, é por amor ao Evangelho. E como nós descobrimos, aprendemos até na minha última oportunidade, quem lembra daquele tema gostoso que foi um legado chamado ID. Nós falamos que ali nós aprendemos que o Evangelho é Cristo. Então, aquele servo Timóteo, ele viu que aquele homem estava representando alguém, estava tomando o lugar de alguém, porque aquele alguém já tinha tomado o lugar dele na cruz do Calvário. Eita! Por isso, o testemunho vem da raiz do martírio, aquele que sente na própria carne. Porque Jesus sentiu a nossa dor, para agora sentirmos no caminhar que nós temos na presença dele,
toda a graça, a glória e a misericórdia, os levando, os impelindo a alcançar as vidas que estão na beira do caminho. Olha que forte. No 4, lembrando das tuas lágrimas. Lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te para que eu transborde de... Minha amada, sabia que uma vez eu pedi para Deus que eu não chorasse mais? Vocês acreditam nisso? Patrícia disse, mas eu pedi. No começo de carreira, meu amado, quando eu tinha oportunidade, eu pregava de Apoca ao Chuí, botava Pedro e Paulo dentro de um barco e não entendia nada. Porque eu só chorava. E um dia, caminhando para Taquara, ia ter um culto missionário na outra igreja que eu congregava, e eu conversando com Deus, Senhor, por favor, as pessoas não vejam mais minhas lágrimas, que ouçam a minha voz. Olha, bebê, ouça a minha voz. E ali pedindo, né? Pedindo. Isso numa sexta-feira. Aí no sábado teve culto de missões. Eu na outra igreja ficava no som. Aí daqui a pouco começou o culto missionário. Aí eu olhando assim pro púlpito, o rapaz que veio ministrar, ele era ministrante e trocava trompete. Nunca vi isso, né? Ministrava e trocava trompete. Mas ficou olhando, ele parecia comigo, mesmo penteado e tudo, assim, né? Eu falei, gente, que mistério é esse? Eu estava me vendo lá. Eu falei, que mistério? O cara igualzinho a mim, gente. Aí estava assim, olhando, e daqui a pouco ele estava ali, aí ele, para tudo! Deus quer te usar da forma que você é. Os sentimentos que estão de borda da tua vida. Eu falei, incompreensível. Aí ali nunca mais pedi para que o Senhor removesse as minhas lágrimas. Porque lágrimas são testemunhos de quebrantamento, de alegria, de situações, ao ponto que o Salmo 56:8 diz que o Senhor conta cada uma de nossas lágrimas e registra no seu livro. Meu amado, a tua lágrima não cai no chão. Ela gera um testemunho ao ponto que o apóstolo Paulo levava das sinceridades a lágrima de um jovem, que era o filho dele na fé. Não deixe de mostrar o seu sentimento na presença do Senhor. Ele quer te ver quebrantado. Ele quer te ver ali, na dependência de tudo aquilo que ele é, de tudo aquilo que você representa. Por isso que eu choro. Não tenho vergonha mais de chorar. Porque no recado do Santo, o Senhor falou com que eu não, não deixasse de expressar aquilo que meu coração estava falando. Meu Deus. Que coisa linda. Olha, e pela recordação, no versículo 5, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e tua mãe, Eunice. Eu estou certo de que também em ti, meu amado, uma casa na presença do Senhor faz total diferença. Porque exemplo é escola. E aqui está anotado nessa Bíblia, que um tempo para cá eu tenho pregado com minha Bíblia velhinha, tá? Estou no meu momento, fase do primeiro amor, só na palavra do Senhor. Nem sem comentário nem nada, só a palavra pura, né? Está até conversando com o pastor sobre só a palavra pura. E sabe o que está anotado aqui, Bebeco? Está anotado na minha Bíblia aqui, na parte de Eunice, está assim, 26/5/2005, ação e vida. Por quê? O nome Eunice, nós ganhamos uma vida para o Senhor, porque o nome da senhorinha na fila da oração se chamava Eunice. Aí o Senhor me fez lembrar que era mãe de Timóteo. Só porque era mãe de Timóteo que a mulher entrou em estado de graça. Meu amado, meu nome é Bíblia. Senhor. Agora você vai fazer parte da história da própria Bíblia, entregando o seu nome ao Senhor. Porque essa família, em casa, já havia formado um obreiro. Essa família, em casa, já tinha dado todas as informações para que esse filho já chegasse na rua pronto. Porque o filho só faz na rua o que faz em casa. Filho só faz na rua o que faz em casa. Seja as coisas boas ou ruins. Mas tem que ter responsabilidade para testemunhar. Olha no versículo 6, olha essa cereja do bolo aqui em relação à nossa introdução. Por essa razão, pois te admoesto que reavive os dons de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Vou até repetir, por essa razão, pois te admoesto que reavive os dons de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Esse admoesto no original tem sentido de você abanar a brasa.
Eita aí, ó. Viu, bispa? Não é vaso de planta não, hein? Como fogo não se apaga. É algo que você abanar as braças. Já viu naquele churrascão, né? Churrascão dia 16, churrascão dia 16. Havia, eu digo, quando... churrascão dia 16. Quando ali aquela brasa já vai começar a apagar, não é isso? E o churrasqueiro fica preocupado, não é isso? Ó, o churrasqueiro fica preocupado a demonstrar e não deixar que a chama se apague. E olha que bacana, olha o que essa chama tem. Porque Deus não tem te dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. De novo, porque Deus não tem te dado espírito de covardia, mas poder, de espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse poder vem, no original é o dunamis, aquele mesmo poder que foi falado em Atos 1:8. Esse amor é o ágape, o amor incondicional. E essa moderação, eu lembro sempre da minha pastoria, da pastora Fernanda, porque na Bíblia King James isso aí é sound mind, né? No inglês, eu falo, sabe o quê? São sussurros da mente, as informações que tua mente recebe do Senhor. Na mente de Cristo você tem que ter um equilíbrio no trato de todas as coisas, compreender que Ele te chamou para uma grande obra no Senhor. Isso tudo não há demonstração. Quer ver? Fabiano, me ajuda aqui numa ilustração. Vem cá. Para o pessoal entender o que aconteceu aqui nessa imposição da minha irmã. Fabiano, a igreja, Fabiano. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a imposição das mãos, na verdade, o apóstolo Paulo agora estava consagrando Timóteo ao ministério. A imposição de mãos pode ser, como também pode ser aquele abraço que nós aprendemos da outra vez. Olha que coisa linda. Abraça seu pastor. Está aparecendo aí na câmera? Ah, Deus do poder e glória, Pai. Deus não te deu o espírito de covardia, e sim de poder, amor e moderação. Receba na tua vida tudo aquilo que é necessário para fazer cumprir tudo aquilo a qual o Senhor tem para com a tua família, para com o teu filho, para ser tu uma bênção nesta terra. Aleluia. Não te deu o espírito de covardia, mas sim de poder, amor e moderação. Receba, Rabassone, Cantarabassai, os dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito, palavra de fé, obras miraculosas de cura, palavras Rabassone, Cantarabassai sobre a tua vida, para que você venha falar através dos oráculos do Senhor, para que vidas venham compreender que só o Senhor é Deus. Aleluia! Obrigado, hein? Isso é demonstrar. Isso é consagrar a vida, aquilo que tem para o seu chamado. E nesse exemplo maravilhoso, você compreende aquilo que o apóstolo Paulo havia feito com quem? Timóteo. Mas só porque o apóstolo Paulo escreveu essa epístola a Timóteo. Alguém? Porque agora Timóteo estava com medo. Agora Timóteo, ele estava desanimado. Porque o seu pai na fé estava preso na pior prisão que poderia haver. Na sua primeira prisão, o apóstolo Paulo estava em casa, alugada, podia receber gente. Na segunda prisão, que é a famosa prisão mamertina. Esse nome mamertino é uma raiz da palavra Marte. Marte, em Roma, é o deus da guerra, como se fosse estava na prisão de guerra. Aquele que entra naquela prisão não sai mais vivo. Se ele não for martirizado, as paredes, os núcleos, aquela pessoa sai tuberculosa, aquela pessoa sai com enfermidade, que é um ponto de que não sai mais viva dali. Agora, Timóteo estava com medo, porque aquele que ele amava, seu pai na fé, por amor a Cristo, estava agora encarcerado por um amor que ele não havia conhecido ainda. Olha que forte. Quando você vem aqui no versículo 8, aí o apóstolo Paulo, por isso que o apóstolo Paulo fala agora: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. E nesse encarcerado que sou eu descobri que o apóstolo Paulo, vocês vão falar assim, pastor, isso é uma inferência, né? Aí eu descobri que o apóstolo Paulo, nesse encarcerado, era casado. Sabe o nome da esposa do apóstolo Paulo? Eclésia do Espírito Santo. Ele era casado com a igreja do Senhor, meu amado. Ele era casado com a noiva de Cristo. Ele fazia tudo aquilo que era necessário
para que Evidas compreendesse e vivesse o verdadeiro evangelho do Senhor. Gostaram da eclésia do Espírito Santo? A eclésia é a igreja. Então a igreja do Senhor, que agora, nos atos dos apóstolos, nos atos do Espírito Santo, agora o poder do Espírito Santo enche, nos capacita e nos faz avançar. Amém? E não temos vergonha desse evangelho. Na verdade, ele é poder para as nossas vidas, não é isso? Olha o que ele fala, ó. Seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo a nossa obra, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo eterno. E manifestar agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, a qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Meu amado, Cristo veio dar vida. Se Evangelho é Cristo, Cristo veio dar vida. Olha que forte esse ponto do versículo 11. Para qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Meu Deus! Apóstolo Paulo se definido. Sou pregador, apóstolo e mestre. Na primeira epístola a Timóteo ele fala que era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente. A qual a graça do Senhor alcançou de tal forma que perdoou todos os pecadores, inclusive ele, que ele se intitulava um dos maiores pecadores que houve, porque ele é um perseguidor da igreja. Mas todo perseguidor da igreja tem uma estrada de Damasco. Todo perseguidor tem um encontro com Cristo. Todo perseguidor, no momento, entra as escamas dos seus olhos. Todo perseguidor tem um momento, meu amado, que Deus puxa o freio de mão, deixa ele 3 dias só lá pensando e compreendendo o que é isso que aconteceu com ele. E levanta um homem que o apóstolo Paulo tinha visto em visões. Para ele chegar, orar pela vida dele, ainda chama de irmão. Irmão, já muda até o contexto. Perseguidor não. Irmão, Jesus, aquele que te encontrou no caminho da Damasco, me mandou aqui. Meu amado, Deus, Ele sabe onde você está. Ele conhece o endereço da tua casa, o endereço da tua vida e, sobretudo, o endereço do teu coração. Glória a Deus. As escamas saíram. Hoje eu estava vendo aquele filme mais uma vez, né? Estava gravitando no apóstolo Paulo, estava vendo o apóstolo Paulo, né? E algo que eu achei tremendo hoje, que o autor, na licença poética, ele botou os espinhos da carne do apóstolo Paulo, não o que eu mais gosto, né? Que é, na verdade, uma cicatriz que pode ter ficado nas escamas, por causa das escamas que saíram, uma cicatriz ao ponto que o apóstolo Paulo ele usava amanuenses, que eram os copistas daquela época. Ele só fazia o fechamento da epístola. Ou, como diz lá em Gálatas 4, se pudesse, até os Gálatas dariam os seus olhos para ele, para, né, tirar essa dificuldade de visão. Mas só que na licença poética ele botou ali o apóstolo Paulo, o espinho na carne, todas as pessoas que ele perseguiu e matou. E a pessoa, você, com aquela, depois do arrependimento de Cristo, você compreender o que você fez de ruim no tempo da ignorância. E ele fala isso na primeira epístola. Ele fala, eu era ignorante. Eu não tinha plena consciência do que fazia. Era zeloso pensando que estava fazendo em nome do Senhor. Mas aquele que representava Cristo na terra, o seu Filho amado, que tocou a terra, agora tem um encontro com ele no caminho de Damasco, para fazer compreender, Paulo, por que me persegues? E quando o apóstolo Paulo lhe dá o mesmo recado, e o testemunho lá diante do rei Agripa, em Atos 26, ele fala que aquela voz falou assim para ele, Paulo, dura coisa se recalcitrar contra os aguilhões. Eita, falei em grego, traduzindo, não adianta dar murro e ponta de faca. Não adianta você ir contra aquele que tem todo o poder. Agora aquele encontro de Damasco mudou a vida deste homem. Agora no versículo 11 ele agora é o quê? Para qual eu fui designado agora sim, ó, eu sou pregador, apóstolo e mestre. E por isso, sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei quem eu tenho. Ah, papai, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E é bacana que esse depósito no original tem um sentido, sabe o quê? De uma, como se fosse um safeguard, né? Que o pessoal chama como se fosse um cofre. A fé que você deposita no Senhor, a confiança que você deposita no Senhor, é como se fosse um cofre para a tua vida. É um depósito que você coloca. É um depósito que você coloca ali, confiando
que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que você pediu e imaginou. Meu Deus! Esse era Timóteo, sendo reavivado pelo apóstolo Paulo. Seu pai na? Oh, Rabassone canta Rabassai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, ó. Usando essa frase de transição, porque eu sei quem tem o crido. Agora sim, voltamos agora na palavra de hoje, no texto base, versículo 5 do capítulo 4. Agora o apóstolo Paulo, ele começa a falar com teu servo amado, com seu servo amado, com seu filho na fé. Porque agora está chegando o tempo da partida desse servo do Senhor, não é isso? Meu amado, todos nós teremos um tempo da partida. Seja na morte, seja no arrebatamento. Todos nós teremos um tempo da partida. Em Cristo Jesus é túmulo vazio. Na ressurreição, no arrebatamento. Na presença do Senhor é túmulo vazio. Olha que coisa, hein? Ele fala aqui no versículo 5: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu mistério, ou seja, tudo aquilo que você for fazer, faça de uma forma completa no Senhor. E o trabalho de um evangelista, você vai fazer um trabalho para apresentar cada um. Você vai encontrar no meio do caminho, à beira do caminho, a presença de Cristo. Para que vidas venham compreender que Cristo é aquilo que o povo necessita. Eu aprendi isso há muito tempo, mas nunca mais esqueci. Eu isso aprendi num treinamento que eu estava lá em São Paulo, isso em 2007. Mas esse homem de Deus, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que o vazio do homem é do tamanho exato de Deus. O vazio que tem no interior do homem, só Deus preenche. Amém. Se você cumprir cabalmente aquilo que Deus tem para a sua vida, um trabalho de evangelista, o que vai acontecer? Vidas vão ser alcançadas pelo testemunho da tua vida. Lembra lá do primeiro que ele falou que gosta da sua fé sincera? Lembra a diferença de sincera, né? Da onde surgiu essa palavra sincera? Todo mundo lembra disso? Todo mundo, alguém? Essa palavra sincera lembra dos vasos, né? Nesse momento, hein? Vou até usar aqui. Obrigado. Dá uma brincadeira. Lembrando essa palavra sincera, tá aqui, ó. Os vasos antigamente, lembrando, né? Dá um revival. Nós falamos muito disso, né, em escolas bíblicas. Vem aqui, quarta-feira tem sido uma bênção. Quando o vaso tinha um problema, uma fabricação, um erro de fabricação, o que eles faziam para cobrir a imperfeição? Eles botavam cera. Então aquele vaso era com cera. Um vaso com cera, ó, com cera, porque ele tinha cera para tampar as imperfeições. Um vaso que era pronto, sem defeito nenhum, era sincera. Ele era sincera. E veio para aí a palavra sincero. Então nós sabemos que quando você é sincero, você não tem cera. Você é, na realidade, o que? Aquilo que está se apresentando diante do Senhor. Porque diante do Senhor, ele sabe quem tem cera ou é com cera. Não é isso? Ele sabe, porque ele conhece, porque ele contempla. A sociedade pode até observar, mas ele contempla no ponto da divisão da alma do Espírito. Ele entra naquele ponto porque os seus olhos são como chamas de fogo. Glória a Deus. Aí, meu amado, o ambiente é outro. E vamos trabalhar aqui de uma forma expositiva, mostrando como o apóstolo Paulo estava informando o seu filho na fé. Amém? Podemos? Amém. No versículo 6, subtítulo aqui, ó, na sociedade brasileira, o apóstolo prevê o seu martírio. O que é martírio? Sentir na carne. Ser martirizado é sentir na carne. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida já é chegado. E é bacana que esse povo, ó, quanto a mim, estou já oferecido por libação. O que era uma libação? Libação era um tipo de sacrifício. É um tipo de oferta que havia. O sacrifício estava pronto. O cordeiro, vamos dizer, no Antigo Testamento, o cordeiro estava pronto.
né? Ele estava ali, ia ser consumido e tudo mais. O que fazia? Pegava ali aquele vaso onde tinha vinho ou azeite e derramava sobre aquela oferta também. Essa é uma oferta de libação, porque você está ali derramando, ofertando sobre aquele sacrifício. Agora o apóstolo Paulo está dizendo que a morte dele seria uma oferta sobre a oferta. Ele ia se derramar a sua vida e tudo aquilo que Cristo fez pela vida dele. Meu Deus. Glória a Deus. Agora a vida dele estava sendo entregue por libação. E esse tempo da partida no original também é lindo, lindo, lindo. O tempo da minha partida, esse tempo do original já é forte, que não é Cronos, não é agenda do homem. Cronos é Kairos, é a oportunidade que Deus. O tempo da nossa partida só Deus sabe. Esse tempo da partida diz que tem várias informações. Ele simboliza você tirando um peso das costas e caminhando livre para a sua promessa. Você soltando as amarras para passar para o outro lado de uma viagem. Meu Deus! Agora você imagina, você agora estando livre de tudo aquilo que essa terra tem te prendido. É você compreender que a libação, a minha vida está sendo entregue, porque eu entreguei há tempos atrás nesse sentido. Aí vai fazer toda a diferença hoje na sua caminhada. Quando abracei aqui o Fabiano, esse dia eu estava me lembrando, né? Na outra igreja, vocês sabem qual o tempo que eu já tinha no coração de sair da outra igreja para caminhar, né? Já estava dando a direção em 2010. 2010 eu falei, Senhor, posso caminhar? Aí o Senhor, E o que o Senhor falou para eu ficar lá? Porque vidas precisam do seu abraço. Vidas precisam do seu abraço. Eu abracei por mais de 10 anos. Vidas. Para compreender que o meu tempo é determinado pelo sim de Deus. Só Ele fala o tempo da nossa partida. Quando dá esse tempo da partida, quando Ele falou assim, agora, eu falei, positivo e operante. Entendeu? Eu paguei meu tempo de Jacó, 20 anos eu fiquei lá. Foi maravilhoso o tempo que eu participei, porque muitas experiências do Senhor eu tive lá. Mas agora estamos aqui, nesse tempo maravilhoso que Deus nos proporcionou para estar. E esse tempo maravilhoso é o tempo para que sermos informados. Que nesse tempo, nós vamos também, no versículo 7 aí, combater um bom combate. O que é combater um bom combate? Esse bom é maravilhoso. Esse bom não é um bom. Esse bom não é um bom. Esse é um bom que é um bom excelente. Aí, pastora, lembra daquele bom? Bom. Existem 2 tipos de bom no grego, kalos e ágato. O bom é ágato. O bom de excelência moral é kalos. E você vê no bom vinho de João 2. Você vê em João 10, o bom pastor é um pastor de excelência moral. Agora, esse bom combate é um combate de excelência moral. Porque qual é o espírito do soldado? O espírito do soldado, mesmo em tempo de paz, você se preparar para as guerras, seja as internas ou externas, do ambiente que você vive, o ambiente que você está. Porque, meu amado, pergunta aqui os pastores, ministério é campo de batalha, às vezes bons, né? Calos, e às vezes ruins, porque a dificuldade às vezes bate a nossa porta. Porque ainda estamos nesta terra. Mas só que o apóstolo Paulo ele disse que combati o bom combate. Ele, como bom soldado de Cristo, fez tudo aquilo que o meu Senhor dos Exércitos pediu para que eu fizesse, eu fiz. Eu tenho sentido completo e que eu não, no meio do caminho, não tirei o capacete da salvação, no meio do caminho não tirei a couraça da justiça, no meio do caminho não tirei a verdade, no meio do caminho não fiquei descalço sem o calçado da preparação do Evangelho, no meio do caminho não deixei o escudo da fé de lado, no meio do caminho não deixei de manejar a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Ele combateu o bom combate. Agora o seu filho da fé estava sendo informado como um soldado em Cristo deve pelejar, deve lutar.
Meu amado, existe uma missão que Deus te deu, duas básicas. A primeira, para você cuidar da sua própria vida em Cristo Jesus. Mas depois Ele te deu uma missão linda e maravilhosa, você cuidar da sua família. Não é isso? Ontem eu estava conversando com um casal, né? Falando que a nossa pregadora vai ser Clarinha, ei, papai da glória. E você vê que benção. Mas por quê? Tem exemplo em casa. Entendeu? Vive o Evangelho e vive o Evangelho. Eu tentei viver no Evangelho, né? O Senhor volta para a área circular, que no momento não sei. Eu falei, tentei, mas não. Agora no seu momento ainda é lá. Porque ainda na beira do caminho tem pessoas que eu devo encontrar. Como tenho encontrado, em todo lugar que eu vou, tem aquele mistério do Pai, né? E é gostoso isso, né? Essa semana, só para você ver o ambiente que está lá fora, os combates do bom combate, fui instalar desinstalar um equipamento, até contei isso para a Patrícia. Um hospital grande, lá em Caxias, desinstalei os equipamentos. Aí só que estava entrando no outro laboratório, a obra já começa, tu está desinstalando, o pessoal já está quebrando tudo, e minha mãe, daquela coisa de louco. Aí daqui a pouco entrou um grupo, aí você viu que o grupo era evangélico. Pai do Senhor, brincando, não sei o que, aí o chefe de obra, que você via que nitidamente o senhor era o chefe de obra, falou assim, chama lá o pastor, que o pastor era o carpinteiro. Aí me chega um bonito e fala assim mesmo, pastor aqui não, ele é só pastor lá fora. Aí eu, quieto na minha, né, instalando equipamento, aí de novo, aí o chefe de obra, né, falou assim, não, ele é pastor, não, é pastor lá fora. Eu falei, não, filhão, eu sou pastor lá fora, aqui dentro. E outro detalhe, ainda sou capelão hospitalar. Aí ele, eu falei, não, nós não recebemos uma entidade, nós fomos levantados para testemunhar do Senhor. Se você trabalhar dessa forma, então a sua vida é um erro doutrinário. Você tem que testemunhar. Eu não recebo entidade. Nós temos a capacitação dada pelo Senhor para testemunhar. Aí ele, é meu, né? Aí saiu, entendeu? Naquela história, naquele chute santo, para entender, compreender. Porque, minha amada, pessoa, eu sou testemunho do Senhor. Peraí, eu vou testemunhar hoje? Não, eu estou trabalhando, não vou testemunhar não. O meu colega de trabalho está precisando de uma palavra de ânimo. Eu não vou falar de Jesus, eu não vou falar de uma palavra de ânimo. Meu amado, quantas vezes eu entrei em laboratórios, em UTIs, CTIs, e dei ali uma palavra de ânimo. Uma vez eu estava indo num hospital, fazendo um bom combate, que ia fazer uma cirurgia, fazer hérnia umbilical, lembra disso? Aí eu fui fazer hérnia umbilical, aí tranquilo, fui, né? Eu fiz o pré-operatório, aí estou saindo e vi uma menina chorando. Na saída de uma UTI. Sabe aquele negócio, né? Volta. Aí eu voltei, falei assim, não falei de Jesus? Falei uma palavra de ânimo. Você ama aquele que está lá dentro? Amo. Então agora ele precisa de você. Ele precisa que você venha mostrar a sua presença, que você está com ele ali dentro. Vai lá. Aí ela, obrigado. Aí ela entrou. Porque nós temos que, na beira do caminho, levantar soldados, para que venham lutar esse bom combate também, de uma forma linda e maravilhosa. Olha que coisa linda. Tem soldado aí de Cristo aí? Amém. Combatendo o bom combate? Amém. Então, estamos juntos, hein? Eis-me aqui contigo, seja a tua disposição a minha. 1 Samuel 14:7. Quando o escudeiro falou para Jonas, amém? E ó, que coisa linda, hein? Eis-me aqui contigo, seja a tua disposição a minha. Meu Deus! Porque quando o soldado vai ficando velho, vai virando escudeiro, né? Conhece do bom combate? Conhece, o soldado está ficando velho e já vira escudeiro, né? Sabe das estratégias militares e anima o guerreiro da beira do caminho. É manto. Completei a carreira. Completar a carreira é você fazer o que? Você lutar no dia a dia, para quando chegar o verdadeiro combate você estar preparado. Ou você se preparar numa corrida. Existem as corridas de longa distância e as corridas rápidas. Eu vou contar uma coisa que vocês não vão acreditar. Sabia que eu já fui corredor? Bota tempo nisso. Tinha cabelo. Na década de 80, eu fui meio fundista, corria 400, 800 metros no Vasco. Bota tempo nisso. Então, você tem os treinamentos para você disparar e os treinamentos que você tem resistência. Então, tem treinamentos que você tem que ter resistência. Você trabalha a sua parte aeróbica, não é isso, atleta? A sua parte aeróbica. E tem a sua parte anaeróbica, onde você não pode usar o oxigênio.
Os 100 metros, já viu que o cara quando corre não respira? Já repararam isso? Quando o cara de 100 metros vai correr, porque ele está retendo todo o oxigênio nos músculos para dar força para disparar. Na nossa preparação, na nossa carreira, Deus tem preparado nossas vidas para as piques, e as longas distâncias, para que você venha completar no tempo certo a carreira. Vocês acreditam que quando eu tinha 13 anos, eu corria 350 metros em 47 segundos? Eu era o filho do vento. Ei, papai. Agora, meu amado. Ei, meu papai. Ei, papai da glória. É manto de mistério. Se for dar um pique, vai ser mistério do pai. Era filho do vento. Agora, meu pai da glória. Mas isso eu levo com um carinho maravilhoso, né? Já fiz vários esportes e o corpo tem pedido. E hoje, aquela fase do trabalho, eu estou doido para voltar, mas o tempo não tem deixado, mas eu tenho que voltar. E o corpo está falando, volta, volta. Não vou nem falar que é essa música do mundo que vai dizer, né, que tem uma coisa que vai ficar do seu lado, mas não é isso não. Guardei a fé. Guardar a fé é você, sabe o que? Agora usar, de uma certa forma linda e maravilhosa, a sua mordomia cristã. Se você pensar a sua vida como uma caixinha, dentro da sua vida tem algo maravilhoso que Deus colocou, um coração, que é a fonte da vida. Guardar a fé é você compreender e guardar no teu coração, que é na certeza e convicção, aquela promessa que tu está tanto aguardando, vai acontecer. Amém. Apóstolo Paulo disse que tudo aquilo que eu aguardei no Senhor aconteceu, porque eu guardei a fé. Mesmo ele na prisão mamertina, e a prisão mamertina, meu amado, não tem portas assim não. Sabe como era a porta dessa prisão mamertina? A porta era no teto. Abre o sapão, desce o prisioneiro, fecha o sapão. E guardar a fé, que tudo que o apóstolo Paulo esperava naquele ambiente só podia vir do alto. A porta que estava para ele, ó. Guarde a fé, olhe para o alto, de onde virá o teu socorro. Amém. Que coisa linda, eles aguardavam no alto aquilo que viria pela vida dele. Porque no tempo oportuno, ele sabia que ia ser martirizado. Por que Paulo se chamava Paulo? Por que o apóstolo Paulo agora não se chamava mais Saulo? Alguns falam que Saulo foi transformado em Paulo. Não, na verdade, Saulo, é seu nome de batismo. No seu ambiente judeu, ele era da tribo dos benjamitas, né? Agora, Paulo, ele tinha cidadania romana, por conveniência que seu pai colocou. Ele, com essa cidadania, ele tinha capacidade de entrar no meio dos gentios. Agora, Paulo, ele chegou nesse momento, onde ele queria estar, os confins de Paulo, que era Roma. Agora, ele estava preso não no sentido religioso, ele estava preso por um sentido político. Por quê? Nero, o malucão, tacou fogo em Roma, disse que eram os cristãos que botaram fogo em Roma, e ele foi preso politicamente, porque ele que cabeçava aqueles que eram do caminho. E detalhe, lá naquela época, meu amado, se na época de Nero você é cristão, tranquilo, vem cá que eu vou te dar uma roupinha, para avisar o povo que você é cristão. O nome da roupinha, túnicas mortais. Repetindo na roupinha, túnicas mortais. A roupa da morte. Pegava aquela roupinha, irmão, olha só, irmão. Eliseu pegava aquela roupinha, colocava no combustível, botava na gordura, veste aí no cristão. É a luz do mundo? Agora você vai iluminar as ruas de Roma. Pendurava o cristão, tacava fogo. E quando eu soube disso, nos cursos de missiologia do seminário, meu amado, disse que o relato da época, eles mesmo queimando, eles glorificavam o Senhor. Porque eles estavam sendo martirizados em nome do Senhor. Roma agora ia decapitar apóstolo Paulo. Por quê? Porque por ter cidadania romana, ele ia ser decapitado. Se ele não tivesse a cidadania romana, ele ia ser crucificado. Agora ele ia ser decapitado. Ele estava já no corredor da morte, esperando o seu tempo. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a
Isso é forte demais. Mas olha que tem aí no versículo 8, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e o dia com D maiúsculo, né? E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua. E um detalhe, essa coroa não é aquela coroa bonitona, essa coroa é a Stefano. O que é a coroa Stefano? É aquele, lembra aqueles louros de vitória? Que naquela, né, o pessoal colocava? É nesse estilo, porque agora você vai se tornar um vencedor. Porque a coroa de Jesus é diferente, né? Porque ele é o vencedor invicto. A coroa dele já é diferente. E detalhe, eu e você somos joias na coroa do Redentor. Amém. Agora ele tem uma outra coroa para as nossas vidas, que é chamada de Estefânia. Lembra lá na crucificação que colocaram uma coroa de espinho do Senhor Jesus? Você vê que eles tentaram escarnecer o nosso mestre. Mas ali foi já pré-configurado que ele estava sendo coroado. Porque pensa que ele chegou lá sendo martirizado e estava mudo. Mas ele não caminhava só como um cordeiro. Ele estava caminhando como um leão para a sua coroação. Agora, essa coroação vai ser feita também com as nossas vidas. Quando chegarmos lá, quando o justo juiz, naquele grande dia, entregar a minha e a tua coroa. Amém. E ele vai falar assim, né, entre aspas, né, inferindo. Você é um vencedor. Você venceu. E um dos piores inimigos que nós temos, sabe que o pastor Lulinho no seu coração gosta de falar isso? Somos nós, né? A maior dificuldade somos nós. Ontem, a minha amada Lulu tinha acabado de ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Pai, cadê? Atos dos Apóstolos. Que maravilha, né, pai? Show de bola, coisa linda, né, filho? É, coisa linda. Agora, tu sabia que Atos dos Apóstolos acaba, quem está agora escrevendo o versículo, capítulo 29, é a tua vida. Agora você que vai escrever Atos dos Apóstolos. Porque essa palavra Atos quer dizer aquilo que deve ser feito por meio do Santo Espírito. Agora você vai entrar em Romanos. Romanos é chamado de rainha das epístolas. Porque o Martim Lutero, olha o fogo de mais uma vez, olha o fogo mais uma vez, olha o fogo aí mais uma vez, porque Martim Lutero, ao ler Romanos 1,17, ele aprendeu que o justo viverá pela Fé. Aí no coração dele foi apelidado esse versículo da chama santa. Agora você vai compreender que Romanos é um livro da maior experiência espiritual da vida de um homem. Porque o apóstolo Paulo já tinha 25 anos de experiência com o Senhor. Agora você vai compreender. Quando chegar no capítulo 8, você vai ver que nada se separará do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade. Nem o presente, nem isso, nem o porvir. Nem os principados, nem a potestade. Eu falei com ela, mas o único que ajuda a Deus nesse sentido a tentar separar é o próprio homem, quando não quer estar na presença do Senhor. Eu falei com ela, e olha, no capítulo 8 você vai aprender que você vai chamar Deus de Abba Pai. E Ele vai testificar no teu coração que você agora é herdeiro em Deus e cordeiro em Cristo, das promessas. Ela abriu aquele sorriso, né? Que bom, né, pai? É essa a ideia. Para você compreender que uma jovem está caminhando nos caminhos do Senhor. E é dela, né? É dela. Ela faz o devocional dela, faz as coisas dela, é dela. E eu deixo. Para quê? Para que vidas venham compreender que você ser um pai na fé é nesse sentido. Não é só no ato para dentro, tem que ser no ato para fora também. Para esse testemunho alcançar vida, para que muito mais pessoas alcancem a oportunidade daquele dia ganhar a coroa do Senhor. Meu Deus, hein? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa linda, hein? Ah, papai da glória, hein? Versículo 9, marcou minha vida. Procura vir ter comigo depressa. Repetindo, procura vir ter comigo depressa. Mais uma picadinha. Agora, o apóstolo Paulo, ele está orientando ao seu filho na fé. Olha, Kelly, ele está falando, vem ter comigo depressa. Agora imagina, ele estava na prisão Marpertina, sentindo dificuldades,
sentindo faltas, sentindo-se sozinho, querendo falar com ele. Um detalhe, hein? Possivelmente Timóteo, mesmo com medo, mesmo na sua dificuldade, estaria em Éfeso nesse momento. De Éfeso para lá, para Pisa Mamertina, 2.500 quilômetros. Vai ou fica, Bebeco? 2.500 quilômetros. Se Bebeco for com a diaconisa Lux, de carro, levaria 38 horas. Se fosse de moto, quem gosta de moto aí, né? 47 horas. De trem, 3 dias. E a pé? Pode acrescentar? Ele não tinha carro. Timóteo não tinha motinho. Motinho, né? Timóteo não tinha motinho. E não tinha o trem. Lá não tem a supervia, né? Não tinha metrô. Não é isso? Só tinha a famosa igreja primitiva, Aviação Canela. Cerca de 28 dias. Agora tu imagina, 28 dias que ele ia levar dali onde ele estava para encontrar com o apóstolo Paulo. E vocês já imaginaram quanto tempo essa epístola chegou para ele? Quer dizer, teve o tempo do envio, ele ia receber, ia processar e agora ia fazer essa jornada da coragem, indo em relação a Paulo. Por isso, venha ter comigo depressa. Meu amado, não deixe para amanhã aquilo que tu pode fazer hoje. Amém. Perdoa hoje. Compreenda hoje. Seja hoje. Fale hoje. Abrace hoje. Não deixe para falar amanhã. Eu, na tenridade, eu tive uma madrinha em que, creio eu, né? Meus pais cozinhavam, né? Não sou aquele cozinheiro, arranho lá nas coisas. Mas quando eu tinha até idade, quando eu era criança pequena, eu tinha uma madrinha que sempre me levava. Alguns, os mais antigos vão lembrar. Quem lembra aí das sendas? As sendas? Ela falou assim. Então ela me levava para aqueles negócio de culinária, não tinha? Negócio de culinária, ela sempre me levava. E eu me dava bem, né? Que eu provava tudo que as varoas faziam naquela época, né? Era pequenininho. E essa minha madrinha Olga, e tinha o meu padrinho que era Porfírio. Aí daqui a pouco, o que aconteceu? Meu pai, como sempre, tinha aquela mania de... Chegou o Natal, né? Chegou o Natal. Vou ler... Aí pegava aquele caderno cheio de poeira. Meu pai tinha... Aí começava a ligar para os amigos. Vou ligar para não sei quem. Vou ligar para não sei o quê. Todo final de ano, aquelas coisas. Fora aquela castanha portuguesa, não sei até onde para que serve. Né? Aquele negócio marrom. Aí tudo bem. Aí, o que aconteceu? Meu pai não ligou, ele não ligou. Ele não ligou. Aí daqui a pouco eu já estava já na tenridade, já estava já fazendo o estágio na Marinha e tudo mais. Aí uma ligação, a minha madrinha ligou para o meu pai pedindo para que meu pai fosse e me levasse para esse dia que ele queria me ver. Que o tempo da partida dele havia chegado. Quando chegamos lá, ele estava com câncer no pescoço. E ali, naquele dia, eu entendi que eles pararam de falar porque um achou que um estava brigado com o outro. Ninguém ligou para com o outro porque um achava que o outro não tinha ligado. E uma amizade de não sei quantos anos terminou, gerou aquele ato, aquele espaço de uma forma triste. E eu só vi o meu padrinho por poucas horas. Pouco depois ele veio a falecer. E aquilo ficou na minha cabeça. Entendeu? Eu falei, pô, pai, mas por que o senhor ligou? Não, pô, mas ele não tinha ligado e tudo mais, por isso. Porque aquilo que eu tenho que fazer, meu amado, faça depressa. Porque o tempo que nós temos é o agora. O melhor tempo que nós temos é o agora. Lembra, o passado não é poupável. O futuro, ainda está intacto, mas o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Que coisa linda, hein? Agora, nesse ponto, nós vamos aqui discorrer, estamos vendo aqui que agora vai ter alguns outros filhos da fé de apóstolo Paulo. Por quê? Meu amado, no reino de Deus não tem filho único. O único unigênito é Cristo. Mas filhos da fé tem vários que necessitam estar na presença do Senhor e fazem a obra no Senhor. Olha que forte.
Ele agora descrevendo para Paulo os filhos da fé que estavam com ele. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente fora para a Galácia, Tito para Damasco. Você vê que ele sabia onde estava cada filho dele da fé. Olha isso, Sandrix. Cada filho da fé ele sabia onde estava. Timóteo, ele mandou a carta, mas os outros ele sabia onde estava. Olha que forte. No versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz, pois me é útil para o ministério. Lucas está comigo. O escritor do Evangelho de Lucas e o escritor de Atos dos Apóstolos. O único livro histórico do Novo Testamento. Ele era o quê? Um testemunho, uma testemunha, né? Local e ótica das glórias do Senhor na vida desse homem. Marcos saiu da vida do apóstolo Paulo ali na segunda viagem missionária, quando teve uma desavença. Porque Marcos estava caminhando, né, com Barnabé e Paulo na viagem missionária. Aí Marcos não tinha maturidade, era novinho, achou por bem, por causa dos martírios, da situação, sair da caravana da coragem. Na segunda vez que agora o apóstolo Paulo está com Barnabé e vão caminhar de novo, visitando as igrejas dali onde foram formados, o que aconteceu? O apóstolo Paulo falou: Marcos não vai com a gente não. Ele não fugiu daquela outra e houve uma dissensão. Por isso que a partir do capítulo 16, Paulo começa a andar com Silas. Barnabé, ele vai com Marcos. Mesmo que agora Marcos melhorou o seu currículo, nunca mais se falou-se em Barnabé. Perfeito? Mas Marcos melhorou de tal forma ao ponto de escrever o Evangelho segundo Marcos. Esse Marcos aqui é o João Marcos. Ele era primo de Barnabé. Agora, o ministério dele mudou de tal forma, ele houve um crescimento espiritual de tal forma, que agora ele é útil para a obra de Deus. Agora, o apóstolo Paulo reconheceu nele um homem útil. E isso tudo na prisão mamertina. 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. E é bacana que esse Tíquico também, ele podia ser, diz a tradição, Tíquico era uma pessoa que o apóstolo Paulo também confiava de uma forma linda e maravilhosa. Agora, olha no versículo 13. E quando vier, ele traz a capa, que está em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Meu amado, o homem vai ser martirizado. Mas ele está preocupado com sua capa, porque está com frio. E seus pergaminhos, porque ele quer se aquecer não só por fora, mas quer se aquecer por dentro, pela palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que Deus te dá. Ontem a pastora falou na consagração, né? A pastora deu testemunho aqui, né, pastorita, da consagração. Quem veio, meu, o céu abriu, agradeceu, o milagre aconteceu. Foi linda ontem a consagração. E ela falou algo que eu creio dessa forma. Porque muitas coisas que Deus dá para ela, sabe que é Deus. Na capacitação de Deus. Eu também, às vezes, vou ver depois dessa pregação depois, vai ter coisas que eu falei aqui, que eu falei, pô, caramba, onde veio isso aí? É mistério do Pai, né? Porque você dá lugar para que o Senhor venha falar com a tua vida nesse sentido. E aí você começa a compreender que agora ele está falando que ele necessita. Ele podia pedir tantas coisas, né, Estela? Mas ele só pede uma capa e os livros. E essa casa de Carpo, possivelmente, seria a casa onde ele foi preso. Então, por isso que ele deixou a capa, porque ele saiu às pressas. E deixou os livros, porque ele saiu às pressas. Meu amado, tem sempre um local onde você deixou alguma coisa guardada. Volte para pegar. Não despreze as coisas simples que Deus colocou nas tuas mãos. Aquilo é de grande valor para a tua vida. Meu Deus. No 14, Alexandre Latroeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Você vê que esse filho na fé já tinha dificuldade, né? Meu amado, alguns filhos da fé é bênção, mas tem uns que ainda têm a dificuldade de compreender aquilo que o Senhor é para a sua vida. E às vezes não tem aquela conversão total, mas há um convencimento, né? Não há uma conversão. Meu Deus. No versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Vou repetir, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram.
Que isso não lhe seja ponto em conta, né? Seja posto em conta. Meu amado, eu soube na época do seminário que um varão, acho que já contei isso aqui, se eu não contei, conto de novo, que a repetição é pedagógica, que um varão, um pai na fé, ele tinha um problema na justiça, mas ele não tinha dinheiro para constituir um advogado. Diz que esse senhorzinho chegou diante do juiz, Alain, diz que ele sentou diante do juiz, sentou lá, cabeça baixa, né? Porque estava esperando a famosa sentença. Aí daqui a pouco, dá 2 horas, 3 horas, daqui a pouco o juiz bate o martelo. Inocente. Aí ele levantou a cabeça, aí o juiz foi inocentado, pode ir para casa. Aí ele saiu daquela sala. As pessoas que estavam do lado de fora chegaram para ele, vem cá. O que aquele homem que estava do teu lado estava falando com o juiz? Eu falei, não, eu estava sozinho. Não. A gente aqui de fora viu que tinha um homem alto, forte, de toga. Ó o mistério, hein? Alto de toga, eu estava falando com o juiz. Não, eu estava sozinho. Não, havia um homem alto de toga. Deus, o justo juiz, mandou o advogado. Glória a Deus. Porque toga tipifica ministério. Aquele que julga as nossas causas, não nos deixa sozinhos. Ei, Rabassura Cantarabassai. Ah, meu amado, quando eu soube isso no seminário, era tremendo. Era fogo e labareda, quando a Patrícia falava, era tremendo. Era coisa. A gente estava passando uma fase forte. Mas ali foi meu momento do monte. Eu conheci homens e mulheres da palavra e do Espírito, dos nazarenos, né? Rapaz, que aquilo. Homens que mexiam com a tua vida. Porque seminário você não sai prontinho, não, filho. Seminário te dá ferramenta para você continuar a estudar. Quando eu fechei o seminário em 2006, na Jesus Estudência, em 2006, eu fui levantado a diácono. Terminei o seminário e fui levantado a diácono. 8 anos depois eu fui levantado a pastor, no tempo do Senhor, no Kairos de Deus. Porque Ele que prepara o obreiro. E o tempo te dá maturidade para compreender que Ele não te deixa sozinho. Ei, Rabassai, Cantarabassai. No 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios ouvissem e fui libertado da boca do leão. Meu amado, Ele te livra da boca do leão. Imagine lá, o varão de toga te livrando da boca do leão. Aí, Patrícia, ele lá, você pensando que estava sozinho, o Senhor estava lá, julgando as suas causas. Que coisa linda. Amém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele agora, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meu Deus, olha, que coisa linda. Nas saudações finais, estamos caminhando para o fim, né? Vocês são demais. Olha que forte. Saúda Prisca e Áquila. Essa Prisca, na verdade, também tem outro nome, é Priscila, tá bom? Priscila e Áquila. E a casa de Onesíforo, esse nome bonito, me lembrou hoje Bebeco, né? Bebeco não tem casa de Onesíforo, né? Mas só que, né, o jeitão é a casa de Onesíforo, porque eu fui esse Onesíforo, eu estava estudando hoje. Quem era esse Onesíforo? Aqui, a resposta está na própria Bíblia, né? Deixa marcadinho que vamos voltar aqui, ó. Capítulo 1, versículo 16 e 18. Aí, Bebeco, vê se não é sua casa. Hoje eu vi a foto da pastora Fernanda com coisa linda, né? Ela agradecendo por tudo, né? Esse homem, esse obreiro. Detalhe, quando era diácono, ele foi líder do diaconato. Eu não sei se foi um bom diácono. Entendeu? Se eu fiz alguma coisa de ruim, me perdoe. Eu não sei, entendeu? Estamos aí, né? Entendeu? Colocar, né, diante do Senhor, né? Para ser obreiro aprovado, né? 2 Timóteo, né? 16 a 18. Olha a casa de Onesíforo. Meu Deus. Olha que no 16, apóstolo Paulo pedindo a essa casa: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia
achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Ó, esse homem tem um dom do socorro, olha, hein? Não é isso? Pega aí, seguraai.com, que coisa linda. Seguraai.com. Não é isso? Quando a gente vê essa vida, minha amada, os ministérios fazem essa diferença. Os ministérios fazem a diferença que você compreende. Do Erasto também é tremendo, né? Erasto era um amigo também maravilhoso, é chamado de um amado. Erasto ficou em Corinto. E quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Meu amado, no meio do caminho vai ter doenças, vai ter dificuldades. Mas o apóstolo sabia que aquele homem estava enfermo. E com certeza e convicção ele intercedia pela vida deste homem. Olha que coisa. Apressa-te vir antes do inverno. Por quê? Quando chegava o inverno naquela região, era dificuldade. Se ele viesse, né, por porto marítimo, não viesse a pé, se tivesse que viajar por mar, havia dificuldades no mar. Agora, o apóstolo Paulo queria que aquele homem chegasse no tempo oportuno, antes da sua partida. Porque queria ver seu filho na fé. Queria tomar posse daquela capinha surrada, mas era dele. Queria ter os pergaminhos, né? Não, aquelas palavras que Deus revelou para ele. Imagine, de uma forma linda, maravilhosa. Meu Deus, meu Deus. Que coisa linda. Apressa a vir comigo antes do inverno. Agora, todos esses varões para baixo e varoa são de quê? Crentes romanos. Porque há filhos da fé de Roma. Eubulo te envia saudações, o mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, graça seja convosco. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu amado, o pai na fé, ele compreende onde estão os seus filhos na fé. O pai na fé compreende onde estão os seus filhos na fé. Vou pedir o louvor, amém? Vai estar chegando de uma forma linda e maravilhosa, para a gente preparar esse ambiente para a finalização. Ah, papai da glória. Paulo, um pai na? Deus, ele tem os seus mistérios. Nós vimos através da vida de um jovem, a qual foi escrito cartas especialmente para o ministério, para que esse jovem tivesse ânimo de fazer tudo aquilo que fosse necessário no seu tempo oportuno. E uma coisa que eu vou falar. Vocês sabem como morreu Timóteo? Alguém? Alguém quer chutar? Segundo o Súbito Santo da Noite, ele foi martirizado. E na Jesuicidência, ele foi martirizado da forma que o apóstolo Paulo encontrou, por apedrejamento. Mas no ano que ele estava sendo martirizado, olha que mistério, no ano 97, que ele estava sendo martirizado, Deus agora estava levando João, o evangelista, para Pátimo, para escrever o Apocalipse. Como é que pode, né? Enquanto um estava sendo martirizado, ele estava agora cuidando de uma. Porque até algumas prisões em Cristo Jesus é para trabalhar não só na vida daquele que é algemados em Cristo, mas trabalhar naqueles que vão ser libertos por essas algemas. Eu até anotei aqui eu soube essa semana de uma jovem chamada Andressa Duarte Borgai, isso. Andressa Duarte Borgai. Repetindo, Andressa Duarte Borgai. Uma jovem de 14 anos. Aos 9 anos ela foi batizada nas águas e a mãe dela não queria que ela fosse batizada com 9 anos porque achava que ela era muito nova. E ela, no testemunho dela, ela disse que não, eu achava que era suficiente madura para fazer algo para o meu próximo. No seu 11º aniversário, ela levou a mãe dela às águas. A mãe dela se converteu a Cristo, ela batizou a sua mãe. Aos 9 anos, ao seu 14º aniversário, ela levou ao batismo mais de 100 crianças. Mais de 100 crianças. Diz que em fevereiro de 2008,
aos 14 anos, ela pegou o dinheiro da sua festa de 15 anos e levou o máximo de crianças possível num retiro. E a mãe dela falou: minha filha, mas é a sua festa de 15 anos. Por que você fez isso? Minha mãe, a minha festa de 15 anos vai ser no céu. Não vai ser aqui. Isso em fevereiro. Em março de 2008, seu pai dirigindo um carro, mais 3 pessoas e ela, bate de frente com um caminhão. Aquela menina de 14 anos vai a óbito. Agora seu pai se converte. Ele sobreviveu, muito sobreviveu. Ele se converte, assume os grupos de intercessão que aquela criança fazia, se tornando ali um pai na fé. Às vezes nós temos que compreender o sacrifício que foi feito para compreendermos a oportunidade que nos é dada, para nos derramar diante do Senhor a nossa vida como libação. A Patrícia vai estar louvando esse louvor lindo e maravilhoso. Você vai fazer agora um exercício santo. Você vai ficar de pé. Ora, bassone cantará.